Agora a gente vai falar de um assunto que tem tirado o sono aí de muitos pais que se assustam a descobrir que o filho ou a filha adolescente ou pré-adolescente está namorando. Afinal, existe uma idade ideal para os filhos começarem a namorar? Como os pais devem enfrentar essa situação na prática? Adianta proibir? Nós vamos conferir como alguns pais estão lidando com o namoro dos filhos que estão passando da infância para a adolescência. Veja só. De vilões a mocinhos, romance, drama e ação. Angelina Jolie e Brad Pitt já viveram no cinema muitos personagens. Agora, na vida real, o casal está descobrindo as aventuras de um novo papel, o de sogro e sogra. Maddox, filho mais velho do casal, está namorando. O jovem de 12 anos foi clicado ao lado da namorada ao desembarcar com a família no aeroporto de Los Angeles no último fim de semana. Os dois andavam lado a lado, de olho nos paparazzi. Para os pais ficam as dúvidas. É muito cedo para namorar? Quais os limites da idade? Adianta proibir? A atriz mirim Larissa Manoela causou polêmica ao assumir o segundo namoro aos 13 anos de idade. Recentemente, ela divulgou em uma rede social foto com o novo amor, o também ator Matheus Schecker, de 16 anos. A passagem da infância para a adolescência é um período confuso entre ser criança e provar as primeiras experiências da vida adulta. Os pais não esperam que os filhos comecem a namorar tão cedo, mas quando acontece, como é que se lida com isso na prática? A Marise é mãe da Ludmila, que tem 12 anos de idade e não tem namorado ainda. Já o Renan, 10 anos de idade, diz que tem namorada e deu um susto na Raquel quando chegou e contou isso em casa. Raquel, como é que foi isso? Olha, a princípio ele contou para o pai do coração, né? E mantiveram um segredo aí mais ou menos por uma semana. E, né, eu percebi que tinha alguma coisa diferente e ninguém me contava nada. E um belo dia estava eu lá lavando louça quando o Renan me chamou: mãe, eu preciso te falar uma coisa importante. Olha, mãe, eu acho que eu estou gostando e já estou namorando. Eu falei: filho, é muito cedo. O namoro de Renan com a colega de 12 anos se restringe aos encontros na escola onde estudam e às mensagens por celular, cheias de romantismo. Você não acha que é muito cedo para começar a namorar? Eu acho, mas não tem problema. Pra mim é normal assim mesmo. Ludmila diz que por enquanto não quer nem saber de namorado. Eu tenho muito amigo menino e menina. Eu não quero me afastar dos amigos por causa de namorado, assim. Um alívio para a mãe dela. O que a gente tenta passar em casa é o que, né, quais são os seus objetivos, o que você quer. Né? Isso pode deixar mais para frente. A paquera, o descobrimento da sexualidade fazem parte do crescimento das pessoas. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o publicitário Alberto Domingos, que é pai da Ana Clara, de 12 anos, também a blogueira de moda Maísa Leão, com a filha Eduarda, de 10 anos, e ainda a psicóloga Ziza Curi Comochena. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Vamos começar com você, Alberto. Fiquei sabendo que a sua menina está com 12 anos, mas que você descobriu esses dias que ela já deu o primeiro beijo. E aí, você estava preparado para isso? Boa tarde, Aline. Pois é, não, foi ano passado, na verdade, né? Então ela estava com 11 ainda. 11, quase completando 12, né? Descobrimos que ela já tinha dado o seu primeiro beijo e isso foi uma surpresa, sim, pra gente, né? Pegou a gente bem despreparado, eu e a mãe dela. Então, assim, nós não estávamos realmente preparados para isso, apesar de já termos as primeiras conversas, né, a respeito de namoro, a respeito de estar ficando com outros meninos, né, como que deveria ser essa procedência, que ela deveria estar falando para a gente, né, mas quando aconteceu pegou a gente de surpresa e não foi nem um pouco agradável, mas a gente sabia que um dia ou outro a gente ia encontrar essa situação. E esse beijo, ele virou um namorinho ou ficou só no beijo? Como é que foi essa história? Não, ficou só no beijo, né? Realmente não passou disso, até porque nós impedimos, né, que evoluísse, né, principalmente a mãe dela, ficou muito chateada, conversou muito com ela, mas não passou disso. Pelo menos é o que a gente imagina, sabe, né, que a gente sabe. Então, Ziza, conta pra gente, existe uma idade certa para começar a namorar? A gente até estava falando aqui, as crianças estão mais amadurecendo mais cedo, estão mais precoces? Sim, na realidade estão. Não existe uma idade já pré-determinada, pré-estabelecida. O que a gente tem que avaliar?
a maturidade dessa criança, desse adolescente, né, pré-adolescente. Ele tem maturidade para fazer as obrigações dele? Quando você determina uma hora para chegar em casa, ele chega na hora? Ele estuda, vai bem na escola? Como que é nas obrigações dele? Então, se ele cumpre as obrigações, a gente espera que ele tenha maturidade também para namorar. Então, a maturidade, o que vai ser cobrado, o que ele já faz parte da rotina e o que ele já cumpre. Exatamente. Então, se ele não tem também rotina nenhuma, se ele não tem, digamos assim, obrigação nenhuma, Sim. fica mais complicado Fica ainda mais essa complicado. cobrança. Mas assim, na escola, ele tira notas boas, ele estuda quando tem que estudar, né? Ele consegue cumprir, ele chega em casa na hora, porque às vezes assim, os pais não deixam muito sair, né? Mas quando sai, mesmo que seja no shopping, com alguma amiga, alguma coisa, tal hora você está em casa, ele está lá, ele cumpre. Se esse adolescente cumpre com essas obrigações, então ele tem o direito, a gente diz assim, né, uma troca. Então, ele cumpre com as obrigações, ele também tem maturidade para namorar, sim. E até que ponto é esse namoro de uma criança, por exemplo, de 12 anos, a gente está vendo as meninas e até meninos de 11 anos namorando, até que ponto pode ir esse namoro? Como que os pais devem fazer essa abordagem para conversar sobre esse tipo de relacionamento? Sim, é sempre bom assim, a gente puxar dele, né? Antes de você dar a informação, você só pode beijar e o beijo tem que ser assim. Não, como é que é? Busca do adolescente, busca dele, né? Ele vai te falando, eu fiz isso, foi assim, daí você vai ver até que ponto que isso é aceitável. Tem que procurar o bom senso, mas ao mesmo tempo, muito diálogo, muita comunicação. Explica, informa, fala tudo, porque vai acontecer naturalmente. E a ideia é trazer a criança ou o filho, você. né? A criança não vai perder nunca essa mania, né? Nunca. Trazer o filho pra gente. Pra você. Não... Você é um aliado. Ele tem que ver você como um aliado e não como um adversário, alguém que ele tem que esconder, que ele tem que mentir, que ele tem que... Entendeu? Você é um aliado. Então, acolhe, escuta, aconselha, ao invés de impedir, de impor, fala das suas próprias experiências, do que você ouviu. Traz ele para você. Antes de eu conversar com a mãe, quero voltar em você, Alberto. Você ficou sabendo como? A sua filha contou para vocês ou vocês ficaram sabendo por outras pessoas? Nós ficamos sabendo por outras pessoas, foi até num retiro da igreja, né, no período de carnaval, estávamos num evento religioso, né? E nessa noite eu não dormi lá, né? Fui dormir em casa e ela estava com as amiguinhas dela, com as outras primas, né? E acabou acontecendo isso lá. Então isso realmente para a gente foi a maior surpresa pelo local onde aconteceu também, né? Mas assim, fora isso, outra coisa que aconteceu também, que para a gente também foi algo que até foi bom, depois desse acontecido, a nossa amizade, minha e da minha esposa com a minha filha, aumentou, porque a gente começou a conversar mais, dialogar mais, tocamos mais vezes no assunto. Então, isso trouxe ela também para perto da gente, né? Porque a gente tratava ela somente como filha, agora a gente aprendeu a tratar ela também como amiga, porque cria esse laço de amizade, faz com que você adquira mais confiança através disso, né? Então, isso realmente foi algo que a gente conseguiu ver que aconteceu algo bom durante esse período. É uma nova relação aí. Exato, a gente teve que criar uma nova relação, né, de pais e filhos e de amigo também, né? Porque para você ter liberdade de tocar no assunto e ela sentir a liberdade de confiar e contar, você tem que criar um novo relacionamento, não só de pais. Vocês estão sentindo que agora ela está tendo mais essa liberdade e está procurando vocês para contar. Sim, muito mais, né? Até a gente tem mais liberdade de tocar em alguns assuntos, porque isso já não é mais um tabu, né? Se torna uma realidade. Então a gente tem que começar a ter não só o laço de pais e filhos, mas de amigo também, para a gente conseguir ter uma liberdade maior de conversar e a proximidade, né? Isso é bacana, né, Ziza? Porque eles ficaram sabendo por outra pessoa, mas eles conseguiram resgatar, enfim, que termo que a gente pode usar aí, mas buscar essa situação e trazer a filha para perto deles. Isso, usar essa situação para favorecer essa relação entre pais e filhos. Porque assim, se você fica só naquela coisa de punição, o filho ele vai acabar fazendo. Ou também já natural. Beijou, deixa que beije e faz de conta que não está vendo, aí também não pode. Aí negligencia, né? Daí você não quer fechar os olhos para isso, é difícil demais para você enxergar, mas é a realidade. O filho é sua família. Quem que tem que evoluir junto com ele? Você que vai acabar ajudando, né? Os pais. Então foi muito bacana como vocês conseguiram ter esse jogo de cintura, é bem por aí mesmo. Ninguém quer ver, né? Você vê sempre o filhinho, você quer que ele fique ali embaixo da sua asa, mas é natural para o processo de amadurecimento. Para ele se tornar um adulto, ele tem que passar por isso. Então conta pra gente, Maísa, sua menina Eduarda está só com 10 anos, né? Muito novinha ainda, mas já conversa sobre dar
primeiro beijo, enfim, ter o namoradinho? Então, é um assunto que eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas como a Ziza estava falando, em relação à maturidade, ela sempre foi bem madura. É uma criança que a gente brinca que com 4 anos ela já tinha pensamentos de adulto. Então, eu acho que se a criança tem esse pensamento de filosofar, de ler livros, de perguntar significado de música e ter um interesse maior do que as crianças da idade para brincadeiras e para o cotidiano, ela vai acabar tendo para outras coisas também. E, assim, sempre ela mesma partia dela dizer, eu não vou namorar tão cedo, eu não quero namorar agora. Era uma coisa que ela falava muito antes da gente querer tocar no assunto, porque, como ele falou, é meio desconfortável para os pais. E é um assunto que a gente evita, o máximo que a gente pode evitar, né? E o pai dela bem ciumento, então ele fica assim, mãe, você que resolve. Amor, vai falar com ela. Ele é meio que em pânico. Mas que tipo de dúvida que você já teve, Eduarda? Fala no microfone pra gente. O que você já perguntou para sua mãe sobre namoro? Com que idade eu poderia namorar e essas coisas, me dar meu primeiro beijo. Eu perguntava assim, normalmente, com quantos anos ela começou a namorar, com quantos anos ela começou. Assim, Você faz o que a gente tem que fazer com os filhos da gente, né? Começa a perguntar para saber, né? Ela perguntou a primeira vez, mãe, com quantos anos você beijou? Com quantos anos você beijou? Com 12. E aí, quando eu fui responder, eu falei, meu Deus, eu era muito nova, eu não devia ter beijado com 12. Então, eu, assim, se fosse me perguntar com que idade eu gostaria que minha filha começasse a namorar com 15, que eu acho que é uma idade, né, que ela já vai ter brincado bastante, mas eu não posso impor, né, a gente tem que se adaptar, e aí eu voltei no tempo, porque a gente olha como bebezinho. E aí eu falei, se eu com 12 anos tive maturidade e deu tudo certo, estamos aqui super bem, não aconteceu nada de mal, eu vou ter que confiar. E foi aí que a gente começou a conversar, partiu dela. Conversar mais, né? Ziza, a gente vê normalmente a criançadinha de 4, 5 anos, até um pouquinho mais, 7, assim, aqueles pais na escolinha, né? Aí tem uma menininha, tem um menininho, cadê a minha norinha? Namoradinha, eu sou seu sogro. Aquelas brincadeiras. Aí faz essas brincadeiras lá por 5, até uns 7 anos, acha super bonito. Aí passa 2, 3, a criança quer namorar e o pai se espanta. Então tem que cuidar com esse tipo de brincadeira, ou pode fazer, enfim. Eu conheço gente que compra presente para o menino levar para a menina, ou para a menina levar para o menino com 5, 6 anos, porque fica fazendo essas brincadeirinhas de namoro. Sei lá, posso ser meio quadrada, estou confessando aqui. Mas eu acho que eu não incentivo, entendeu? Parece que é um incentivo, e acho que né? chega num ponto eu ter que levar um presente para a namoradinha ou para o namoradinho, acho que vai muito além. Sim, na verdade não tem um mal nisso. Não existe, isso aí é ruim por causa disso. Mas aí tem uma contra, né? Uma hora você incentiva, outra hora você não pode. Então, assim, acompanhar. Quando existe essa brincadeira com 4, 5 anos, você vê que não parte da criança, é mais dos pais como uma brincadeira, né? Quando a criança surge com esse assunto, já é porque está acontecendo naturalmente. E aí abordar isso como uma coisa séria e conversar. Assim, um diálogo franco, aberto, mostre suas preocupações. Mas em relação à brincadeira, não tem muito mal nisso. Acho que nem a criança não entende muito bem o que é. Acho namoro, amizade, não entende muito bem. Ainda mais nessa idade, né? Eles não estão preparados ainda para pensar nisso dessa forma. Então, não tem um mal nisso, assim, que poderia estar causando na cabeça dessas crianças, não. Na minha casa, a gente teve um diferencial com essas brincadeiras. Porque quando ela é mais velha... Então, quando ela nasceu, o pai não gostava. Quando alguém falava, minha nora... E hoje a gente tem um filho de 4 anos, que é o irmãozinho caçula dela, e aí ele já brinca. Vai namorar a sua filha. Aí eu falo para ele, você não gostava, agora... Né? Então, eu acho que a criança realmente não entende. Eu não lembro dela em nenhum momento ter fixado isso. Então ele é meu namorado. E muito menos o João Lucas, que é meu caçula, ele nem presta atenção. Mas existe, sim, essa brincadeira, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a criança vai cobrar depois. Eu vejo, às vezes, até crianças mais velhas, estou te falando, 8 anos, e aquela história, viu a sua namoradinha hoje? E aí, 8 anos, a criança às vezes não está ligada. Mas daqui a 1 ano, por exemplo, fica tão falando 9, 10 anos, né? E aí, se ele assistir determinados programas na televisão,
televisão, que passa durante o dia mesmo e são liberados, daqui a pouco ele também quer namorar e daí você vai falar que não pode. E aí, você até semana passada falava que podia, enfim, é brincadeira, né? Aí a criança começa a perguntar o que é namorar. Então, os pais também têm que estar preparados para o que eles oferecem, já que você está abordando isso, né? Você está colocando isso ali, então esteja preparado que já você vai receber também deles, que é natural. E cada vez mais cedo hoje. E como que deve ser o monitoramento, esse acompanhamento desse namoro de uma menina de 12 anos, de um menino de 12 anos? Sim, é igual aquela questão da responsabilidade. Então, tem hora para voltar para casa? Cumpre o horário. As regras que ele tinha não precisam mudar. Só porque está namorando, então eu posso ficar mais tempo? Não, você vai ficar o mesmo tempo que era determinado antes do namoro. Então, as regras têm que continuar sendo as mesmas. Como a gente... o ideal é a gente trazer o filho para a gente, então é legal trazer para a sua casa, fazer jantarzinho com os amigos e tal, o namoradinho ali, então você está de olho. E assim, o seu filho vai sentir essa segurança, essa confiança de estar perto de você. Então, o monitoramento vai ser praticamente como se... É a mesma coisa. Ele sai de casa antes, voltava a tal hora, vai continuar no mesmo grau de responsabilidade. Não tem que aumentar o horário, ou, né? Vai continuar da mesma forma. Ou diminuir também. Agora que está namorando, não vou deixar sair de casa, porque daí vai ficar namorando. Não tem problema. E se ele tem responsabilidade para o resto, ele vai ter responsabilidade para namorar. E é importante ele continuar tendo as outras obrigações. Continuar indo bem na escola, se ele tem horário de um esporte. Exatamente. Ou ela, enfim, continuar fazendo essas atividades. Tem que continuar fazendo as atividades, continuar tendo boas notas, não pode deixar influenciar, porque às vezes acontece. Né? Eles começam a namorar e focam tanto no namoro que esquece de estudar, não consegue pensar em mais nada. Daí é hora de cortar um pouquinho e falar, e aí, cadê a responsabilidade? Né? Mostrou que está fazendo tudo certinho, então pode namorar. Não está fazendo o que tem que fazer, aí é hora de cortar um pouquinho. A gente viu na reportagem também uma menina falando que ela tem vários amigos, meninos e meninas. Então ela não queria namorar porque ela não queria também perder esse relacionamento com os amigos. É importante, mesmo que tenha um namoradinho, você conviver com os outros colegas da sala de aula, enfim, do seu condomínio. Sim, não se restringir só ao namoro, né? Porque às vezes acontece também, não sabe muito bem, porque é uma coisa nova para esse adolescente, um namoro. Não sabe como dividir isso. Por isso que o diálogo é muito importante. Então, os pais sempre falarem, é importante continuar com os amigos, esteja com o namorado, esteja junto com os amigos. É uma coisa que vai acrescentar na sua vida e não uma coisa que vai te isolar. Então, é importante, sim, continuar com o ciclo de amigos, com a rotina meio que permanecer a mesma. E aí, como a gente trabalhar questões como fidelidade, respeito a partir dessa relação? É também um bom meio ali, um momento importante para a gente trabalhar isso. Por exemplo, o Alberto, abordar esses conceitos dentro de casa, a Maísa e o marido dela também trabalharam com a Eduarda sobre esses conceitos de fidelidade, respeito, com responsabilidade. Com certeza, porque isso a gente tem um comportamento e ele vai ter uma consequência, né? E eles têm que aprender isso desde já. Então, é por isso que eu falo para a gente sempre estar verificando essa coisa da maturidade. Porque ele tem que ter maturidade para saber que tem que se respeitar e respeitar o outro. Né? Eu não vou fazer para ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. Aí fica fácil, assim. E, claro, eles sempre vão se espelhar nos pais. Então, se os pais têm um comportamento admirável, eles provavelmente vão seguir por esse lado. Eduarda, você já deu um beijo? Não. Ainda não, né? Tá muito novinha. Mas você tem amiguinhas que já beijaram? Muitas. Da sua idade? Uhum. De 10 anos as meninas estão para frente, né? Tem isso também, Ziza, a diferença do beijo e do namoro. Às vezes as meninas querem, ou os meninos querem dar um beijo só para dar um beijo, para experimentar o que é o tal do beijo? A curiosidade, né? Claro, existe sim a curiosidade para saber o que é. Mas também é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eles não vão se forçar a isso. Talvez pode até existir uma pressão dos amigos, mas vai acontecer mais naturalmente mesmo, quando eles sentirem a vontade, quando sentir a necessidade e vão experimentar. E não necessariamente esse beijo vai implicar em aquele menino, seu namorado, ou aquela menina ser a namorada. Sim, hoje já está tudo mais assim, né? Tem o ficar, eles só ficam e não namoram, não tem que namorar por causa disso. Às vezes acaba só num beijinho mesmo, namora outro daqui a pouco, então está mais livre, eles têm mais liberdade. Você falou da pressão do grupo, né? De você ver as meninas mesmo falando assim, porque eu sou BV, né? Eu ia falar boca virgens, né? Tem isso na sua sala ou na sua escola? Tem. Ficam fazendo a listinha de quem já beijou e de quem que é BV. Uhum. Aí tem as meninas que são BV que ficam revoltadas delas serem BV. Ficam. Umas mentem que já beijaram.
Só para não ficar... Assim, eu não sei. Assim, tem gente que fala que já beijou, mas eu nunca vi. Eu só acredito nas que eu vi, porque tem gente, tem uma regra lá na escola que não pode beijar nos recintos escolares, mas já beijaram lá e ninguém viu. Viu como que proibir é complicado? Essa pressão do bebê, algumas meninas têm, ela já me falava isso, e aí eu acho que é a hora do conversar, né? E eu sinto assim que ela tem essa tranquilidade, mas algumas meninas, elas querem provar que elas são, né, as líderes, e existe essa brincadeira e essa pressão. Então eu acho que vai dos pais conversar muito para fortalecer a autoestima, porque hoje existe essa cobrança, né? Elas se cobram. Quem que conseguiu viajar, quem que tem, o pai deixou ir no show, que fez isso, que fez aquilo. Então, eu vejo que na minha casa, minha filha com 10 anos, é sempre assim, mãe, por que eu ainda não posso ir? Por que eu ainda não posso fazer? Quando que eu vou poder fazer? Sei bem como é que é isso. Porque não sei quem vai, mas a gente explica. Não, é só maior de idade, eu tenho que ter autorização, ou responsável. Não, mas não sei quem foi, né? Você exatamente. Alberto, para a gente encerrar, você acha que rolou um pouco disso também com a sua menina? Essa uma pressãozinha das amigas, das primas, quando tem um grupo maior de meninas juntos, só você que não beijou ainda tem que beijar? Você acha que rolou também isso ou você nunca parou para pensar? No caso com a minha filha, eu não tive muita participação, mas eu já ouvi alguns comentários dela, assim, com a minha esposa, falando no colégio, com algumas colegas, que acontecia com ela, né? Mas eu não participava muito ainda, afinco, nesse papo dela com a minha esposa. Mas depois disso, hoje já conversa mais sobre isso, né? E tem um grupo de amigos dela que vai sempre em casa, as primas, né? Então, assim, em frente da minha casa tem uma pracinha, as meninadas ficam todas lá, né? E eu tenho um sobrinho que ele está com 14 anos e ele tem o maior orgulho de falar que ele é boca virgem, né? E ele até é um garoto até bonitão, né? E as meninas, tem algumas meninas que ficam fã dele por causa disso, né? Todo mundo quer beijar ele. Quer beijar ele. Elas falam que elas querem tirar a virgindade da boca dele, querem beijar ele, né? E ele se acha o garoto desse momento, né? Porque ele, do grupo, ele é o único que fala que é boca virgem. Mas realmente tem uma pressão muito grande, né? Algumas falam que não é, mas é. Outros falam que não é e fica nesse jogo. Mas realmente, eu acho que comigo aconteceu isso, né? Eu acho que hoje... Você beijou com que idade a primeira vez? Com 14 anos, né? Então, realmente tem, eu acho que isso aí faz parte, né, do grupinho que você está ali, da escola, dos seus amigos, dos seus primos, então isso realmente eu acho que acaba influenciando. Você se sentir bem também à vontade, enfim, também, né, evitar a pressão, né, tentar correr um pouco dessa pressão. Passa para a Ziza, por favor, Roberto. Sim, tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente, vão acontecer naturalmente. É legal que a gente já esteja falando sobre isso para os pais que estão ali, né, já em casa, não quero pensar sobre isso, já comecem a pensar que vai acontecer, em algum momento vai acontecer. E cada vez está acontecendo mais cedo. A gente vê, as pesquisas mostram, a gente vê, né, do lado, assim, a gente acaba vendo que realmente está acontecendo assim. O importante, então, é trazer os filhos para perto. Traga os filhos para perto. O que está acontecendo. Isso, acolhe eles que é melhor. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Continue assim, tranquilinha, que vai dar tudo certo, Eduarda.